Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os nomes importantes da geografia. O francês Paul Vidal de Lablache, que viveu em 1845 e 1918, foi um geógrafo e um dos nomes mais lembrados no que se refere à história do pensamento geográfico. A sua obra é largamente conhecida por ser fundadora da corrente do pensamento que posteriormente foi denominada possibilismo, em oposição ao determinismo geográfico alemão. Então, Vidal também foi considerado o fundador da escola regional francesa. O geógrafo, ele rejeitava a ideia do alemão Ratzel, que considerou e caracterizou aí a escola alemã de geografia, em que as condições naturais do meio influenciavam e determinavam as atividades humanas e também a vida em sociedade. Para Vidal, o homem, ele também transformava o meio onde vivia, de forma que para as ações humanas diversas possibilidades eram possíveis, uma vez que essas não obedeceriam a uma relação entre causa e efeito. Então, graças à sua formação, Lablache levou para a geografia a importância do tempo e da história para os estudos. Ele foi, na verdade, considerado por isso um dos grandes responsáveis pela difusão da geografia humana e apesar de afirmar que a geografia não deveria estudar o homem, mas sim o meio em que vive. Ok? Muito bem, pessoal. Então, o francês, ele defendia também a prática de uma geografia regional. Para ele, seria impossível, ao menos naquele momento, alcançar visões totalizantes para a realidade, de forma que os conhecimentos e os conceitos, eles só deveriam ser aplicados em realidades bastante específicas. Por isso, então, ele incentivou e participou de muitas monografias regionais, isto é, de muitos estudos que se preocupavam apenas com uma determinada região e que caracterizavam aí por serem extremamente descritivos, certo? Por isso, então, o conceito de região, ele foi muito importante em sua obra. Em sua teoria, esse conceito ele estava associado às paisagens naturais, de forma que uma região existia no espaço independente da vontade humana, cabendo aí aos cientistas apenas identificá-las e expor as suas determinadas características, ok? Bom, tal conceito foi bem criticado posteriormente, uma vez que a região passou a ser entendida como uma divisão elaborada pelo homem e a partir dos seus próprios critérios e que, portanto, não existiria naturalmente, sendo uma construção humana. Um outro conceito de extrema importância em sua obra foi a do gênero de vida, porque para Lablache as regiões elas constituíam um meio vivo que proporcionaria o desenvolvimento das sociedades. Então, com a utilização dos recursos regionais naturais, a vida em sociedade constituiria então o que passa a ser denominado por gêneros de vida. A partir desses conceitos e de um método que caracterizava por ser uma sequência entre a observação, entre a comparação e a conclusão, Vidal se tornou aí um dos maiores nomes da ciência geográfica e contribuiu para alavancar a geografia francesa para se opor e combater a geografia alemã. Nós vamos falar um pouquinho sobre Friedrich Ratzel. Esse alemão, ele nasceu em 1844. Ele foi um grande pensador, considerado aí um dos principais teóricos clássicos da geografia e o precursor, claro, da geopolítica e do determinismo geográfico. Vale lembrar aqui que a expressão determinismo, ela não era empregada pelo próprio Ratzel. Ela foi, na verdade, uma atribuição conceitual dada a partir das leituras sobre o seu pensamento.
Então, o pensador, na verdade, ele foi muito responsável pela ênfase dos estudos geográficos sobre o homem. Entretanto, a sua teoria via o ser humano a partir do ponto de vista biológico, ou seja, não social, e que, portanto, não poderia ser visto fora das relações de causa e efeito que determinam aí as condições de vida no meio ambiente. Então, essa concepção ela recebeu o nome de determinismo geográfico, onde o homem seria, na verdade, produto do meio, ou seja, as condições naturais é que determinam aí a vida em sociedade. Esse pensador, claro, foi bastante influenciado pelas obras de Charles Darwin, que defendia ali o postulado de que a evolução se basearia na luta entre diferentes espécies, de forma que aquelas que possuíssem características de melhor adaptação ao meio sobreviveriam. Bom, o alemão, de certa forma, ele aplicou essas ideias à espécie e à sua vida em sociedade. O geógrafo, então, ele foi também um profundo estudioso do conceito do comportamento do Estado moderno. Para eles, o Estado seria a sociedade organizada para construir, para defender, expandir o seu território. Também considerava que essa era uma forma de organização que ocorreria de maneira muito natural em qualquer sociedade avançada. Então, o Estado para ele era, na verdade, um organismo vivo. O Estado para ele era, na verdade, um organismo vivo. E a partir dessa concepção, elaborou aí o conceito de espaço vital, que seriam as condições espaciais e naturais para a manutenção ou consolidação do poder do Estado sobre o seu território. Seriam as condições naturais disponíveis para o fortalecimento de uma dada sociedade, um povo. Então, aquelas populações que se dispusessem ali de um melhor espaço vital, elas estariam mais aptas a se desenvolver e a conquistar outros territórios. Essa tal noção, ela foi fundamental diante do contexto histórico da Alemanha, que havia, na verdade, acabado de passar pelo processo de reunificação e necessitava, então, de uma base, para justificar e se afirmar enquanto Estado, com capacidade de crescimento, capacidade de expansão e dominação. Pessoal, então estamos encerrando a nossa aula por hoje. Eu espero que você tenha gostado e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, a Educaline, E estaremos lá te esperando, ok? Por hoje é só. Até mais, pessoal!